Daí, então, avise ela. Então, eu estava no outro grupo, pessoal. Nós estávamos encerrando as apresentações aqui. Adriane, quer começar a apresentar? Sim, quero começar. Tudo bem? Tudo bom? Professora, eu precisaria apresentar também, que eu Aí ainda a estou Kátia é do no outro outro horário. grupo, Adriane, que ficou dela para apresentar. Ela vai ter que apresentar. Ah, tá. Que ela ficou do outro grupo. Pode apresentar, Kátia. Pode sim. Tá. Kátia e a Cíntia que tinha ficado. Não sei se a Cíntia conseguiu entrar. Que nós estávamos encerrando lá e não deu tempo. Deu certo, professora? Deu, pode começar. Então tá bom. Boa noite a todos. Eu sou do grupo anterior da professora, e acabou não dando tempo da gente apresentar. Vou apresentar o meu relato de implementação, então. Bom, eu sou professora de arte na APAE de Vaiporã, e o meu trabalho, meu plano de ação foi lá numa turma de EJA, uma turma da APAE. Então, o objetivo da minha aula era construir um instrumento alternativo, um kazoo, e executar alguns sons e melodias com esse instrumento, né, que os alunos iriam confeccionar. A metodologia ativa foi a cultura maker, até é uma disciplina que eu trabalho, professora. Eu trabalho num colégio particular aqui de Vaiporã, e lá a gente tem dentro da inovação e tecnologia, uma aula específica com as crianças, da cultura maker. Então, eu já aproveitei que eu trabalho já com isso e fui aplicar com essa turma de EJA lá da APAE. E aí eu fiz essa confecção do instrumento, que é o kazoo. Bom, primeiro eu fiz com eles uma discussão sobre o que eram os instrumentos musicais. Muitos até citaram vários instrumentos que eles já conhecem, o violão, a flauta, teclado, piano, etc. Né? E aí eu fui conversando com eles que também temos outras formas de estar fazendo música. Então eu utilizei uma dinâmica do clap clap sound, e nós usamos folhas de sulfite para fazer o ritmo e para eles entenderem que a gente pode usar outras coisas além dos instrumentos convencionais para estar produzindo música. E depois disso foi quando eu propus então a confecção desse instrumento, né, que é o kazoo, feito com materiais bem simples. Nós utilizamos 2 palitinhos de sorvete, 2 borrachas, 2 elásticos de borracha e um pedacinho da largura do palitinho de sorvete, um pedacinho de papel de sulfite mesmo. E depois era um instrumento para a gente, para eles, um instrumento de sopro, né? Aí tem aqui as evidências. Eu acabei colocando umas figurinhas, uns emojis, para não ficar muito evidente o rostinho deles, até pela questão da lei de proteção de dados. Mas ali tem eles, ó, primeiro com sulfite, fazendo a primeira dinâmica do clap clap sound, e depois eles já confeccionando o instrumento deles. Como são alunos da APAE, eu trouxe essa proposta, que é uma proposta bem simples, onde eles mesmos poderiam executar. Então, a grande maioria conseguiu montar o seu próprio instrumento. É claro que alguns necessitaram de ajuda, um auxílio mais de perto, mas todos conseguiram executar. E depois, aqui, ó, já tem alguns que já estão tocando o instrumento, né? Ele é um instrumento de sopro. Aqui nessa imagem também, no cantinho direito, tem um instrumento convencional, o kazoo convencional, e eles com o instrumento alternativo que nós confeccionamos.
Foi muito gostoso. Essa turma é muito participativa. Eles gostaram porque cada um teve o seu instrumento, depois cada um pôde levar para sua casa. Eles gostam muito quando eles podem confeccionar alguma coisa e levar para casa. Então, eles puderam levar o seu instrumento para casa. E quando eles colocam a mão na massa, né? E essa questão da cultura maker é isso, faça você mesmo. Então, quando eles colocam a mão na massa, eles se sentem valorizados, eles se sentiram... foi um momento assim muito prazeroso para eles. Para nós também, né? Que trabalhamos com eles. Então, foi bem gostoso ver o rostinho deles. Obrigada, professora. Parabéns pela iniciativa ali com eles, que são as pessoas que fazem tanta diferença na vida da gente, né? Então, cuidar ali, ensinar eles é muito importante. Obrigada, Kátia, pelo seu compartilhamento. Eu é que agradeço. Eu que agradeço, professora. E um muito bom obrigada por descanso para tudo. você. Foi um prazer estar nesse curso com você. Muito obrigada por toda a dedicação, por tudo mesmo. Obrigadão. Eu que agradeço. Bom descanso, Kátia. Obrigada. Vou me retirar, então. Tchau. Então, a Kátia, que era do outro grupo, deu certo dela apresentar. Agora, quem gostaria, pessoal, de iniciar as apresentações de hoje? Boa noite. Boa noite. Bem? Boa noite a todos, a todas. Todo mundo já apresentou, Liliane? Não, não apresentou todo mundo, não. Tem uma galerinha ainda para apresentar. Eu me achar aqui. O meu tá tão simples que eu tô até com vergonha. Capaz. Depois de tantas apresentações aí tão boas, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Não, não está não. Pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, então. Deixa eu achar aqui a minha. Pode achar tranquilo. Vou entrar no... Só um pouquinho, Liliane. Sim, tranquilo, professor. Sim, tranquilo, pode. Nós temos também, pessoal, o nosso... Vou disponibilizar aqui no chat
o link do check-out, assim como nós fizemos o check-in quando iniciamos a jornada. Disponibilizei aqui o link do check-out, que é para vocês irem preenchendo aqui. Qualquer coisa eu posso apresentar também para você, João. Já localizei aqui. Agora eu vou só colocar aqui no notebook. Também as inscrições para a terceira jornada foram prorrogadas. O pessoal ali pode estar se inscrevendo até o dia 24, que é amanhã, né? Para a terceira jornada também foram abertos 2 temas. Está aparecendo para vocês? Sim, apareceu ali a página Relato da Implementação. Eu queria deixar a tela toda, acho que não deu. Você foi no qual, professor? Oi? Você foi em qual ali? Você foi numa guia, na tela cheia, numa janela ou na tela inteira? Ah, tá. Eu fui aqui, peraí. Deixa eu fazer de novo. Eu fui na flechinha, daí aparece aqui, guia do Prone. Aí tem janela e tela cheia. Eu vou na tela cheia? Pode ir na tela cheia, que daí nós vemos o que você está vendo aí no seu computador. Ah, sim. Agora eu vou. Entendi. Já apareceu aqui para nós. Ah, agora eu vou aprender com a Liliane. Bom, pessoal, Liliane, eu fiz uma atividade, eu sou professor de Sociologia, e eu fiz a aula foi muito além do que está escrito aqui, tá? Foi muito além. Então, aqui foi só um resuminho mesmo. A aula foi muito bacana, porque eu trabalhei um tema que é um tema muito recorrente nas ciências humanas, principalmente na sociologia, que é a democracia. Primeiro, eu tratei do conceito da antiguidade clássica, do conceito de democracia direta. Então, eles precisam entender o que é democracia, a origem da palavra democracia, por que surgiu, por que os gregos que inventaram a democracia, e como que se dava a democracia na Grécia. E sempre tentando levar eles a pensarem o modelo de democracia grega
da antiguidade, se ainda tem, ainda nos dias de hoje, um pouquinho da democracia grega, para eles entenderem que o conceito grego foi sendo modificado ao longo do tempo. Então, esse foi o meu tema. Então, mostrar para eles a democracia da antiguidade grega, o que é democracia direta, e depois o que é democracia indireta. Mostrar para eles que a participação popular, como que se dá a participação popular, as decisões, né, a tomada de decisões, quando é tomada diretamente pelo povo, e quando há uma interferência, quando o povo delega para um grupo minoritário para tomar as decisões. Então, eles fizeram essa análise, né, de democracia direta e indireta. Fizeram grupos, então, aí eu fui fazendo essa abordagem com eles. Compreender o conceito, então, de democracia grega e sua mudança no atual contexto. Compreender o relato da implementação. Compreender o conceito de democracia grega e sua mudança no atual contexto. Porque de nada adianta a gente passar para eles, né, aprofundar tanto nos conceitos, né, levando em conta até o perfil desses nossos alunos, aprofundar tanto na erudição com eles, se a gente não conseguir trazer eles para a realidade. Porque se fala muito no meio jornalístico, nas mídias, a palavra democracia, tem se falado muito sobre isso, né? Então, eu vejo que eles já ouviram muito a palavra democracia, mas não tinham entendimento, de fato, o que era democracia. Né? Para eles, eles tinham um entendimento, assim, que era o povo. Eles achavam que a democracia é o povo mandar, né? Mas eles não tinham, de fato, eles não conseguiam explicar o que é o povo mandar, né? Então, aí eles perceberam que não é bem assim o povo mandar, né? Então, aí eu fui explicando para eles os países que utilizam essa forma, esse modelo chamado democracia, né? E que não é bem assim o povo mandar, né? Que democracia não é exatamente isso, né? Existem as instituições, né? Nos dias de hoje, né? Como que é composta essas instituições, que são instituições chamadas de democracia, instituições democráticas. E aí eles formavam grupos, né? Discutiam bastante. Eu passei vídeo, passei imagens, né? Coloquei países que utilizam esse formato de democracia, expliquei para eles, por exemplo, o que é uma gestão, o que significa uma gestão democrática e uma gestão antidemocrática. Quais são as características de uma gestão autoritária, que utiliza de um regime autoritário, e de um regime que utiliza uma democracia, né? E democracia não necessariamente é a vontade popular em todos os sentidos, né? Não é bem assim que funciona, é uma terceirização. Você tem que respeitar as instituições, né? E não se pode fazer tudo, né? Não é bem assim. Eles entenderam também os limites da democracia. E essa democracia não é aquela democracia grega lá da antiguidade. Ela foi sendo modificada. E eles foram entendendo. Então, relato da implementação. Realizei a atividade em grupo, né, para melhor assimilação do conteúdo proposto. A aula foi com metodologias ativas e tudo mais. Eu confesso que eu sou um professor bastante tradicional, apesar de ser novo na educação, tenho 15 anos na educação, mas a forma de lecionar sempre foi de aulas expositivas, de uma forma bem dinâmica, mas eu utilizei bastante as metodologias ativas, com exposição dos conceitos e utilizando os slides. Isso mesmo. Aí tem as fotos deles trabalhando. Eu poderia ter tirado mais fotos, até vídeos, né? Mas eu acho que eu fiquei tão focado na aula aí que esqueci. Não, mas ficaram boas essas.
e eles estavam bem concentrados na discussão e fazendo ali os comparativos dos países que utilizam democracia indireta, né, e fazendo esses relatos. Quase que eu esqueci de tirar as fotos. Então, esse foi o desenrolar aí da aula. Mas faltou eu fazer mais coisas. Eu acho que ficou falho aí a minha aula dentro dos parâmetros. A turma gostou, eu vi que gostaram. A turma gostou, eu compreendeu os conceitos, eu vi que, apesar de eles ouvirem muito a palavra democracia, não entenderam que era não entendiam o que era democracia de fato. Né? Passaram, eu falei, né, acho que defender a democracia é um dever do cidadão e da cidadã, é um dever nosso, estamos numa escola pública e a democracia passa a ser aí uma missão nossa, defendê-la. Né? Muitos morreram por defendê-la. Mostrei alguns exemplos de pessoas que já lutaram muito por defender a democracia. Mostrei um pouquinho de alguns relatos do período que nós tivemos no país, que nós não tivemos a democracia, né, enquanto modelo, né, de 1964 até 1985, né, quanto difícil foi, inclusive a minha disciplina sofreu muito para ser uma disciplina obrigatória nos currículos escolares, tanto a sociologia como a filosofia sempre foi retirada dos currículos escolares por sempre ser uma ameaça aos currículos escolares, né, por fazer os alunos a pensarem, a questionarem, porque representa sempre uma ameaça para os governos. Mas fiz eles pensarem bastante sobre isso. Eu acho que foi legal. Fez uma reflexão ali. Isso. O trabalho buscou desenvolver, então, noções sobre a democracia grega e suas principais mudanças, gerando uma reflexão geral sobre o tema. Impactou de uma maneira formativa e produtiva esta prática na docência. Tá bem? Sim. Trouxe essa reflexão tão importante para eles, ainda mais nos dias de hoje, né? Que nós precisamos dessa reflexão voltada para essa área, né? Então, eles precisam saber como que se iniciou o processo ali, né? De toda a história, né? Então, eles têm que saber que nem sempre foi algo fácil, né? Então, eu trouxe essa ideia para eles, fez essa viagem ali com eles, essas ideias, despertou esses debates. E isso é muito importante, né, para que eles desenvolvam essa área cognitiva ali de estarem discutindo, de estarem comparando a nossa atualidade com as questões anteriormente vividas, né? E foi muito, pelos seus registros ali, foi muito proveitosa a aula, professor. Parabéns. Obrigado, Eliane. Ok, o professor Carlos apresentou. Quem gostaria de apresentar na sequência? Eu posso. Pode ser, então. Tá. Deu certo, Lidiane? Apareceu aí? Sim, pode começar. Vou apresentar. Agora acho que aumentou, né? Sim. Então tá. Então vou começar. Então, pessoal, eu sou professora do CEBEJA, de ciências, né? Então, eu quis usar um tema, assim, dentro do conteúdo que eles estavam. Então, foi baseado no que a gente estava estudando, que era a teoria da evolução dos seres vivos. Então,
essa teoria era para entender as formas encontradas, né, na Terra atualmente e as mudanças que aconteceram na evolução dos seres vivos ao longo da história do nosso planeta. Então, ele foi feito através de pesquisa, né? Os alunos foram leitura, vídeo, pesquisa, né? E essa teoria da evolução conta a história do naturalista Charles Darwin. Não sei se, né, alguém lembra aí do Charles Darwin. Então, em 1831, ele, com 22 anos, ele embarcou numa viagem a bordo do veleiro, né, Pilgrim, a serviço da Marinha Real Britânia. E ele deu a volta no planeta, no nosso planeta, catalogando as espécies de seres vivos que ele foi encontrando. Essa viagem durou quase 5 anos. E ele passou pelo Brasil, pela Fernando de Noronha, Salvador, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele ficou quase 3 meses em busca de espécies, tanto de animais, fósseis, também plantas. Então, tinha toda essa história, né, da teoria da evolução dos seres vivos. Então, o trabalho com os alunos, primeiro, eu dei o tema, foi trabalhado na sala de aula, a história, vídeo. Depois, eles foram no laboratório. Então, vocês estão vendo na primeira foto aí, eles no laboratório. Por quê? Porque eles foram fazer uma pesquisa dessa história. E eles adoraram, porque eles amam ir no laboratório. E depois vocês vão ver que tem umas imagens dos desenhos. Então, esses desenhos eu trouxe para eles, que eram imagens que até hoje existe, né? Lá nessa região onde ele nasceu, né, lá na região da Britânia, tem ainda todas as espécies catalogadas que ele encontrou ao longo dessa viagem, né? Então, eu trouxe para eles, e cada imagem tinha um nome. Então, eles foram também, depois que eles fizeram essa pesquisa, eles, pelo nome que estava na imagem, eles pesquisaram a espécie, a cor, né, para eles estarem fazendo um trabalho de acordo, né, com a pintura real do que era, né? Então, aqui vocês vão ver que tem um pinguinzinho azul, né? Mas, no caso aqui, né, ele, né, vamos dizer assim, ele tem um pouquinho de dificuldade, ele foi lá e pintou da cor que ele gostou. Mas ele adorou o trabalho. Daí tem mais aqui, ó. Então, olha, todas essas espécies, né, estão nessa viagem que Charles Darwin fez em volta do planeta e foi catalogando. Então, deixa eu abaixar aqui. Daí aqui tem um relato, ficou bem ruim a imagem, mas assim, eles gostaram muito, porque eles foram em busca, né, da história, do conhecimento, e é uma história muito bonita, que também mostra no vídeo que foi passado para eles, o bisneto de Charles Darwin veio ao Brasil, né, conhecer por onde ele passou no Rio de Janeiro. Então, essas aqui são algumas espécies, aqui são o trabalho, eles realizando o trabalho. Então, essa metodologia foi uma participação efetiva, né, deles, porque eles foram fazer pesquisa, eles conheceram as espécies, eles pintaram. Então, foi uma forma assim que eu encontrei mais atrativa, né, do conhecimento do conteúdo, né, que era a teoria da evolução dos seres vivos. Então, foi uma representação, né, simples, como o professor também comentou, mas foi dentro mesmo do que eles estavam ali estudando. Eu quis fazer algo assim que não fugisse do conteúdo real ali que eles estavam, né? Então, eu segui o planejamento. Mas é isso, pessoal. Acho que é isso o meu trabalho. Não, professora, mas ficou lindo. Eu adorei ali as imagens que eles retrataram ali da viagem do Charles Darwin, e é isso que importa, né, gente? Essa participação deles, o fato deles representarem já desenvolve o lado artístico deles,
Então é bem importante isso. Parabéns e obrigado por compartilhar aqui conosco, Carla. Imagina, eu que agradeço você aí por esse momento, né, que passamos aí nesses meses. Ô, professor Carlos, eu acho que você tem que ir na setinha ali do seu computador e tirar a apresentação. Na setinha ali que está na Meet, sabe? Daí você vai em parar a apresentação. E daí ele dá uma interferenciazinha aqui, mas daí já dá certo. Você vai na setinha ali, como se fosse apresentar, e vai parar a apresentação. Aí, deu certo. A professora Adriele gostaria de compartilhar aqui conosco, Adriele? Oi, sim, eu estou tentando baixar o slide ali para compartilhar. Qualquer Só um coisa não minutinho. precisa baixar ele. É só você clicar numa setinha que aparece a tua apresentação. Eu não consegui, tipo, entrar lá no Classroom para pegar ela, sabe? Você entra aqui, ó, compartilhei a tela. Você vai na atividade, daí você abre a tua atividade aqui que está com o teu nome. Você clica em cima da apresentação que está com o teu nome, daí ela vai abrir assim para editar, sabe? Tá, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar numa para você ver. Clica na tua apresentação, ele vai abrir assim. Daí não tem a parte de apresentações, mas é só você clicar nessa setinha aqui, ó, tá vendo que ele tem uma setinha aqui no cantinho? Se você clicar nessa setinha, ele vai baixar uma aba que aparece a apresentação. Daí você clica aqui e ele já fica em tela cheia. Ou qualquer coisa eu coloco aqui para você, tranquilo. Deixa eu tentar aqui, eu acho que vai dar certo. Deixa eu parar aqui. Mas aquele não precisa nem baixar. Antes eu até baixava, às vezes, para apresentar, mas depois eu vi que tinha essa setinha, que ela esconde o botão de apresentação. Daí que eu vi que estava ali escondidinho. Apareceu alguma coisa? Sim, já apareceu ali. Agora é só você abrir a apresentação, que está mais para baixo. Clica no seu nome. Pode clicar ali no seu nome que ele já abre a apresentação.
Aí já abriu para nós. Deixa eu só você clicar a apresentação dos slides que dá certo. Nós já estamos vendo. Se você clicar ali na apresentação, ele fica maior daí. Aí, pode começar, Adri. Tá. Então, sou a professora Adriele. Acho que o seu microfone fechou. Aí. Eita, agora deu. Agora deu certo. Então, eu sou a professora Adriele, de matemática. Eu fiz uma atividade de implementação ali com os alunos, aproveitando o tempo da festa junina. Então, a gente promoveu ali uma atividade em grupo, onde colocamos todas as turmas juntos ali da EJA, para poder fazer essa atividade. Então, a gente distribuiu as funções ali para eles, e cada um dentro do seu componente ajudou. Então, a minha turma, que era matemática, ali do quarto semestre, eles aproveitaram para confeccionar as bandeirinhas e a decoração, trabalhar ali com as formas geométricas, a questão das unidades de medida também. Então, foi uma atividade ali visando resgatar a tradição da festa junina, porque muitos deles não têm o conhecimento, nunca participaram de uma atividade assim, porque a maioria frequentou pouco tempo a escola, então não tiveram acesso. Então, a gente promoveu ali para adquirir o conhecimento, um pouco da tradição, um pouco da história, da cultura, e aproveitamos para trabalhar junto, né, os componentes ali. Então, promovemos a troca de experiência entre eles, que é uma coisa que eles gostam bastante também, que é conversar, trocar ideias, um acrescenta no conteúdo do outro. Então, foi um trabalho, assim, bem legal. Então, a gente se juntou ali junto com os demais professores, cada um dentro do seu componente, com a nossa orientação, eles foram produzindo todo o trabalhinho ali, fizeram as lembrancinhas para ser entregue, ajudaram na participação ali das comidinhas e da decoração. Temos um aluno também que ele gosta bastante de pintar, né, ele trabalha com isso, então ele ajudou aqui a fazer essa fogueira, ele pegou a cartolina, ele mesmo pintou. Os demais fizeram as lembrancinhas, como está aqui na foto, uns caderninhos de receita, poema, coisas típicas ali tradicional da festa junina, para recordação. Teve também ali os enfeites no pátio, né, a gente fez as bandeirinhas para colocar ali, alguns alunos também fizeram os cartazes falando um pouco sobre a cultura. Né? E aí concluímos que os alunos eles aprendem com mais facilidade. Então, quando nós só explicamos o conteúdo através ali de slide, conversas, talvez eles não assimilam com tanta facilidade do que quando a gente trabalha ali numa atividade prática, quando eles estão colocando a mão na massa, estão ajudando a fazer. Então, para eles ali marca bastante e eles conseguem ter maiores habilidades e aprender com mais facilidade. Por eles já serem adultos, então eles têm um maior comprometimento diante das atividades, eles queriam a perfeição, então se algo não saía
correto ali, não saía como eles esperavam, eles refaziam. Então, eles têm, assim, aquela perfeição que tudo precisa sair corretamente como foi proposto. Eles são mais responsáveis, né? Sem contar a alegria também que eles gostam de uma festa, eles gostam de participar, eles gostam de estar interagindo, porque aí é na comunicação, eles gostam de tirar as fotos, alguns vieram trajados também para a festa, teve o casamento caipira, que eles gostaram bastante, acharam super divertido. Então, foi isso que movimentou ali os acontecimentos da festa junina. Eu acho que é isso. Essas práticas que envolvem ali eventos, e envolvem ali como docência ali o fato de trazerem os costumes da região, né, de uma festa, de um enredo todo ali que nós trazemos as festas juninas como um enredo mesmo, nós conseguimos trabalhar várias temáticas. E é importante para eles porque eles trabalham um ponto central, então algo que está ocorrendo no momento, né? Esse desenvolvimento desse ponto central, desse acontecimento ali, seja uma data comemorativa, seja um festejo, ele é importante para irmos desenvolvendo essas atividades ali. Parabéns, professora. Obrigada pelo seu compartilhamento. Obrigada. Quem gostaria de ser o próximo a compartilhar aqui conosco? Pode ser eu, Lili? Você apresenta lá, eu... Sim, pode ser. A tela? Deixa eu colocar aqui. Lili, se sumir minha voz, é porque a internet aqui está bem ruim. Às vezes apaga e volta, está bem ruim. Então, eu sou a pedagoga Carmen, né? Eu fiz a observação na sala do professor Jonathan, de Geografia. Pode passar. O relato lá da observação de sala de aula. As práticas, está escrito assim, de que forma a temática trabalhada na reunião realiza no momento da avaliação contribuiu ao aprimoramento a prática docente do professor observado. Então, o que ele fez? Ele é professor de geografia. No primeiro momento, eu trabalhei a importância da leitura, as práticas de leitura, né? Ele usou essa técnica para implementar uma aula de geografia, né? Ele fez uma aula interdisciplinar. Acho que pode passar. Tá. As práticas de leitura.
resultados alcançados. A partir da realização desse trabalho, né, da reunião formativa, até a observação da sala de aula, quais os resultados alcançados na aprendizagem dos estudantes e dos jovens e adultos. Então, os alunos tiveram um aprendizado significativo, né, partindo de práticas de leitura interdisciplinar. A metodologia ativa visa aprimorar o aprendizado, colocando o aluno com o papel de protagonista do seu conhecimento, de uma maneira autônoma e participativa. Então, quando coloca o aluno, ele construir o seu conhecimento, né, para ele tem mais... Ele sente mais prazer de estudar, mais vontade. Você pode passar ali. Uhum. Deixa eu abrir aqui o... Que daí a outra parte tá no outro daí. Daquilo era só esse. Daí só tem mais a parte da reunião, cara. Assim deu... Essa que você Oi? diz? Tem só a parte da reunião, daí essa que você diz? Não, era isso mesmo, é que a minha internet está caindo. Mas assim, foi bem significativo, porque ele usou, o professor trabalhou lá políticas nos outros países, sabe? Então, os alunos leram, depois eles se localizaram no mapa, aonde qual país que ficava. Então, ele fez uma aula interdisciplinar, né? Foi bem assim, os alunos construindo o seu aprendizagem, porque eles elaboraram um texto, foram fazer o que a gente faz aqui com você, foram apresentar o que eles aprenderam através da leitura, né? Era neopolítica dos outros países. Então, eles começaram pelo Brasil e daí foram nos outros países, e uma aula bem assim, onde os alunos participaram, sabe? Até fiquei de ver outra aula dele, porque ainda teve continuidade. Numa aula só, ele não terminou, sabe? Daí eu vou ver outras, mas daí não vou fazer aí para apresentar para vocês. Sim, mas essa questão, uma aula é pouco na EJA, né? Então, o professor, quando ele começa a trabalhar ali, desenvolver um assunto de uma maneira diferenciada, ali, diversificada, ele precisa de mais aulas, né? Porque uma aula passa muito rápido na EJA e os nossos alunos ali, eles precisam de um tempo adequado para a realização das tarefas deles, mas que bom que deu certo ali de desenvolver, né, essas atividades diferenciadas que trazem o aluno como protagonista do seu próprio aprendizado, ali o fazem produzir conhecimento, né, e é isso que importa. Pode complementar, Carmen. Porque a gente fala em prática, a gente fala em prática de leitura, no primeiro momento todo mundo pensa português, né? E ele é um professor de geografia. Então, ele deu lá como que acontecia a política nos outros países, deu o texto, eles leram, né? Depois eles debateram, depois eles foram localizar no mapa onde é que é, qual país que é aquilo. Então, qualquer disciplina se trabalha as práticas de leitura, né? Não é só português ou só leitura, em qualquer disciplina. Houve a interdisciplinaridade aí. É verdade, mas parabéns, obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. Quem gostaria de apresentar agora? Lá fervendo, não vai apresentar, não vai perder o curso. Eliane quer apresentar?
aqui. Conseguiram? Tá lá. Um pouquinho que eu não tô. Tá aparecendo aí? Sim. Bom, horário, e aí então eu fiz a observação da sala de aula do professor Jefferson, que é professor de projeto de vida. E aí, dentro, né, da observação, lembrar, né, que o nosso objetivo, então, é estar auxiliando o professor, né, dentro da sua prática pedagógica, né, analisando a sua aula, os pontos positivos e analisando, né, de que forma, né, sugerir algo que possa estar melhorando alguns pontos, né, de atenção que você consegue perceber dentro daquela aula apresentada. Essa aula foi no novo ensino médio, na turma do módulo 2. A temática trabalhada lá na primeira avaliação, nós falamos sobre o acolhimento, né? E aí, então, lembrar que quando a gente pensa na questão do jovem e adulto, nós temos que estar lembrando, né, e que nós devemos estar sempre valorizando isso, né? Conversando, procurando saber, né, onde esse aluno trabalha, com o quê. Então, a gente conseguindo conhecer melhor o aluno, você consegue, de repente, trabalhar uma aula mais voltada ao interesse deles, né, aos que eles realmente acham que é importante, que eles podem estar compartilhando as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? E isso faz também com que se crie um vínculo maior com esses professores, né? E eles passam, de repente, a gostar mais de estar presente naquela aula, de estar presente na escola, e isso pode estar auxiliando, de repente, na questão da evasão, né? Então, melhorar a questão da evasão e também na participação dos alunos nas aulas. A observação, né, eu fui assistir uma aula de projeto de vida. Como o professor ele está trabalhando no módulo 2, então ele trabalhou com essa turma os conceitos, né, que é analisado dentro do novo ensino médio, e agora, né, com essa mesma turma e alguns alunos novos, ele vai estar novamente trabalhando o projeto de vida, e ele está retomando alguns conceitos, né, algumas aulas que ele já trabalhou lá no módulo 1. E aí, então, ele foi falar sobre a aula, o projeto de vida, o que é, né, o projeto de vida, o que o aluno pensa, né, o que seria o seu projeto de vida. Então, ele foi trazer algumas questões voltadas
a essa temática. E aí ele entregou um texto para os alunos, para que os alunos fizessem a leitura, né, retomando esse conceito do projeto, que é um projeto de vida, e junto com o texto, depois, questões para eles pensarem e estarem depois respondendo e trazendo isso num debate, depois, né, de ter conversado com o professor sobre a aula. Então, assim, a princípio, no início, eles fizeram essa leitura. E aí o professor, o que ele entendia que era o seu projeto de vida, né? E os alunos, eles sentem, assim, bastante... Eles têm, assim, um carisma muito grande pelo professor, né? Justamente porque esse professor, além de estar ali trabalhando, né, com essas temáticas, ele é um professor bem prestativo com as turmas. Então, o que eu percebi ali? Que conforme ele estava trabalhando e debatendo aquele assunto, surgia ali outras questões voltadas do dia a dia desses alunos, né, questões de trabalho, até um aluno estava com dúvida como que ele iria fazer o alistamento militar, porque na época que ele tinha que ter feito, foi a pandemia, ele não fez, então, né, ele está meio devendo essa documentação, e aí ele e outros também pediram para esse professor estar ajudando, como que ele consegue fazer isso, aonde que ele busca essa informação. Então, assim, eu percebo que eles têm um bom diálogo ali, ele e a turma, né? E isso se dá justamente, eu acho, a esse acolhimento que os professores aqui na nossa escola, eles buscam estar fazendo com os alunos, realmente conhecendo, se pondo à disposição, né? E aí eu percebo que eles gostam disso e que eles veem no professor uma pessoa que está ali realmente para auxiliá-lo. Até teve um outro que, durante a aula, né, falando desses projetos, da vida dele, né, falou sobre a questão de emprego, né, a dificuldade, e até o professor se colocou à disposição para estar ajudando ele na questão de montar um currículo, né, de analisar algum curso que ele tenha feito, que isso pode ajudar, né, e assiste um pouquinho daquele texto, né, e vai para algo mais além, e sempre assim, aproveitando esse tema, né? Qual é o seu projeto de vida, quais as dificuldades, né? E como enfrentá-las, né? Então, assim, eu gostei bastante da aula, só que eu acabei ficando, acho que praticamente a aula inteira, né? Quase os 50 minutos. Só que, assim, teve alguns pontos ali que me chamou a atenção e que, de repente, poderia ter sido feito diferente e que ele talvez conseguisse ainda algo a mais da turma, né? Até, deixa eu ver se eu coloco aqui aquela fichinha da observação. Então, aqui, né, na verdade, a interação dos estudantes, eles compreenderam o conteúdo, eles participaram, eles falaram, eles trouxeram bastante conceitos, né? O tempo não foi suficiente só uma aula, então o professor ele ia dar continuidade na próxima aula. A estratégia foi boa, mas ele poderia, que nem depois, né, na hora do feedback, eu falei com ele, quando ele entregou o texto para os alunos fazerem a leitura inicial, de repente ele poderia ter
jogado esse texto no Educatron, porque ao invés do aluno ficar sozinho ali, né, lendo, ele poderia ter feito uma roda de conversa, colocado no Educatron, ter colocado esses alunos na frase, né? E assim, achei que despertaria que todos, né, participassem mais da leitura ali junto. Achei que de repente seria melhor, porque o que acontece? Ele entregou o texto e junto com o texto ele já entregou a outra folha onde tinham as questões que depois eles iam responder depois do debate, depois da conversa. E aí o que eu percebi? Que eles acabaram de ler, cada um, né, no seu tempo, e aí ele começou a fazer esse debate, essa conversa, e um outro aluno, né, e não participou do debate ali, né, que eles fizeram, da roda de conversa. Então, mesmo sendo uma aula que ele conseguiu passar para o aluno o que ele pretendia, esses alunos, a maioria, participou, fizeram, assim, colocações importantes, mas eu achei que ele podia ter adaptado as etapas dessa aula e das atividades, né? Então, ele poderia ter, primeiro, coloca lá para fazer a leitura lá no Educatron, onde cada um ia lendo um pedaço, e aí ele já, de repente, ele poderia já ter começado o debate, e aí todo mundo estaria lendo um pouquinho, então ele conseguiria, de repente, ter prendido um pouquinho mais a atenção, e deixões depois de ter feito essa conversa com os alunos. Então, ele faria a leitura, eles fariam o debate, fariam a conversa, e depois ele entregaria as questões, né? Porque ali acabou acontecendo de um ou outro, ao invés de ficarem mais atento, conversando, né, participando desse diálogo, ele já foi lá, vendo para acabar logo, né, a atividade, ele já foi respondendo. Então, esses foram os pontos de atenção que eu percebi e que eu depois, né, fiz essas colocações, né? O aluno está fazendo a leitura junto, um pouquinho, cada um fazia, né, uma parte, e essa questão de ter entregue a atividade no início, ele podia ter entregue depois do bate-papo, né? Então, foi esse feedback que eu dei para o professor. Deixa eu voltar aqui agora. Então, aqui tem as fotos, né? Então, você vê que esse aluno aqui e esses dois, eles não ficaram muito atentos à conversa. Eles acabaram a leitura e eles já quiseram aproveitar e ir respondendo. E assim, como resultado, né, eu coloquei aqui depois da observação e o feedback com o professor. Ele me falou depois, eu retornei a conversar com ele, e ele me disse que ele aplicou essa mesma aula numa outra turma, que ele tem projeto de vida, né? E aí ele já fez de forma diferente, levando em consideração esses pontos, tá? E ele realmente percebeu que era isso. Não, mas é importante essa parte ali que você trouxe dessas adaptações que o professor já fez, né? Essa aula já trouxe uma maneira adaptada, mas ainda sempre nós temos algo a aprimorar, e ali você conseguiu ver algo além da visão do professor em sala de aula, importante esse repasse para ele, né? E um trabalho em conjunto, que essas observações são sempre para crescer, para aprimorar
o trabalho dos professores, a docência em si, né, da educação. E esse fato ali de crescer junto, de dar dicas, que muitas vezes o professor está em sala e não consegue ter uma clara visão do que precisa ser adaptado. E essa ajuda, ela dá o impulso na nossa educação, né? Então, obrigada, Lilian, parabéns pelo Sim. seu trabalho e obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. Obrigada. Quem gostaria agora de participar? Andréia, gostaria de compartilhar o seu, Andréia? Andréia. Falta compartilhar Tati, Ellie e a Vanderleia. Quem que gostaria de compartilhar? Das três ali? Pode ser eu, Liri. Você compartilha para mim aí, fazendo favor? Sim, compartilha. Deixa eu abrir aqui. Aí, já pode começar. Tá, então ali os objetivos da minha implementação. Foi feita a pesquisa para os alunos pesquisarem a origem da festa junina, o resgate das tradições, né, das festas, os símbolos, as músicas típicas, né, de quadrilhas, de dança. Aí foi feita a confecção de balões e das bandeiras, né? Foi ensaiado o casamento caipira, né? E aí eles fizeram a confecção dos balões e das bandeirinhas para decorar a escola, né? Então foi passado, primeiramente para eles, foi dado uma aula explicativa sobre o tema, né, que ia ser trabalhado, como que ia ser feito, a confecção das bandeirinhas, dos balões também, eles fizeram as atividades em duplas, né, ali cada um ajudando o outro. Aí eles fizeram o ensaio, né, deles ali da dança da quadrilha, né, e assim, o que deu para observar é que eles gostaram bastante, né, que foi uma coisa diferente para eles, e eles puderam interagir, né, com os demais colegas ali, foi bem produtivo para eles. Deu para observar, assim, que eles gostaram bastante, né, da atividade. Aí foi quando eles estavam decorando a escola, né, colocando as bandeirinhas e as coisas que eles tinham feito, produzido. A decoração, como que ficou, né, que daí foi junto com as outras professoras que a gente fez. E tem mais foto ali Isso. Tem mais. Aí foi quando eles estavam dançando, né, o casamento caipira. Eles todos trajados, né, tipicamente, de caipira. Então, ali o que deu para observar bastante foi que foi bem produtivo a participação deles, né? Eles interagiram bastante e, assim, deu para ver também que eles criaram laços de afetividade, né, uns com os outros, né? E, assim, buscando romper a barreira da evasão escolar. Seria isso o meu trabalho.
romper essas barreiras, né, que nós temos no cotidiano, no dia a dia ali na escola. Sim. Mas parabéns ali pelo seu trabalho, obrigado pelo Obrigada. compartilhamento aqui conosco. Quem gostaria de ser o próximo? Eu posso, professora Andréia. Você pode passar para mim, por favor? Deixa Minha eu ver apresentação. a Adriana, não Observação. sei se ela tinha uma reunião ali. Ah, tá. Deixa eu ver com ela ali. Sim. Oi, eu tô aqui. Você quer? Eu tô na reunião e tô aqui. Se eu puder apresentar agora, eu agradeço. Pode apresentar, então. Eu sou a próxima. Pode ser? Beleza. Obrigada. Então tá bom. Então, eu fiz a observação em sala de aula, né? Porque eu atuo na EJA como diretora. A aula observada foi a da professora Gislaine, no EJA Fundamental, primeiro semestre, né? E o tema escolhido foi a acolhida dos alunos. Então, a gente priorizou a importância desse acolhimento na EJA, né? A gente nota isso diariamente, que isso contribui para que, né, os alunos façam essa união da turma e que a gente consiga romper as barreiras que existem entre um colega e outro. Então, a partir do momento que o professor acolhe o aluno, né, que aquele aluno da EJA é aquele aluno que trabalha o dia inteiro, que já chega cansado, muitos enfrentam, né, o transporte de vir do trabalho para o colégio e depois ir para casa ainda pegando transporte. Então, às vezes, essas barreiras entre o professor e o aluno, a gente acaba rompendo isso no acolhimento. Então, quando o professor faz aquele acolhimento, quando ele fortalece aquele laço com o aluno, ele faz com que o aluno se sinta, com que o aluno se pertença àquela sala de aula, né, aquele grupo de estudo ali, ele tem o aluno como um todo, em todo momento, né? Então, isso é muito importante. E eu observei, assim, que a professora fez muito bem essa acolhida. Ela faz a dinâmica, ela sempre traz um agradinho para o aluno, né, para os alunos que estão ali. A aula, ela é mais focada em trabalhos, em grupo, sendo desenvolvidos, não é aquela aula maçante, ela usa as metodologias ativas, onde o aluno não cansa, e esses laços vão fortalecendo. A outra questão que eu vi, que essa prática, ela acabou acontecendo em todos aqui dentro da escola, né? Não só a professora, mas todos os outros professores acabaram fazendo essa acolhida. Principalmente no primeiro dia, né? Quando a gente retornou das férias, né? A gente fez o estudo planejamento, e aí os professores fizeram a acolhida. E a gente até direcionou, assim, para o trabalho acontecer mensalmente, além de ser aquela acolhida na sala de aula, está acontecendo mensalmente um trabalho que vai proporcionar essa acolhida maior a todos os alunos, envolvendo todos. A semana que vem a gente vai ter também o acolhimento com música, atividade direcionada aos alunos, alguma coisa assim mais dinâmica para eles também. Então, a gente fez e colocou isso tudo no calendário. Como essa atividade quebra-gelo, né, que a gente faz de características dos grupos. Então, achei, assim, que foi um trabalho muito legal da professora, né, que acabou envolvendo toda a escola e surtiu bastante efeito, porque o aluno se sentiu pertencente àquela sala de aula, àquele grupo. E geralmente, assim, quando troca o semestre da EJA, a maioria dos alunos, a gente tem aluno novo, né? Tem aluno que não conhece o andamento da escola. Então, um aluno acaba acolhendo o outro de certa forma, né? Não só o professor, mas os próprios alunos acabam acolhendo aquele aluno. Tem aluno que às vezes vem do regular, que estudava no período da manhã e por equívoco, né, de alguma situação decorrente lá no dia a dia, ele é transferido para a noite, então ele se sente às vezes meio perdido, porque ele sai de uma turma ali que ele já conviveu durante um período e vem com uma turma onde ele não conhece os alunos. Então, os próprios alunos acabam fazendo esse acolhimento também. Então, achei bem interessante e a professora acabou envolvendo todos eles nesse acolhimento. Tanto a direção, a equipe pedagógica, o pessoal aqui da secretaria, todo mundo acabou sendo envolvido.
Mas esse é o importante, né, da EJA. O acolhimento é sempre, né? O acolhimento diário na EJA, sempre. Então, é isso que importa ali, tanto o professor, quanto o secretário, quanto todo mundo. Todos são educadores de uma forma geral e todos devem trabalhar dessa maneira acolhida todos os dias na EJA. As meninas lá, né, da cozinha preparam o lanche, então sempre, né, já vão já vão dizendo o que é o lanche do dia, do outro dia, para que eles, né, já venham sabendo o que eles vão ter aqui na escola. É verdade. Para comer. É isso que é o importante, né? É nos importarmos com eles, trazermos eles para dentro, né? Para dentro do nosso coração, trazermos eles para as nossas vidas ali e fazermos o nosso trabalho valer a pena, né? Ganhar a vida não só no sentido, mas no sentido duplo, né? De ganhar a vida na educação. Mas parabéns, obrigada ali pelo compartilhamento. Obrigada. André, gostaria de compartilhar aqui conosco? Vamos lá, sim, por favor. Tem como passar para mim, professora? Eu não estou conseguindo abrir aqui. Sim, eu passo, sim. Deixa eu achar aqui, só um momentinho. Sim. Deixa eu colocar aqui. Pode começar, né? Vamos lá. Aqui na nossa escola não é nenhuma novidade, né, para os professores, tanto aqui para a nossa equipe pedagógica, direção, que a gente faz as observações em sala de aulas. Então, a gente geralmente avisa o professor com antecedência aí de 2, 3 dias, né, que a gente vai fazer essa observação. Então, eu escolhi para fazer a observação no segundo semestre da EJA com o professor Marcos Beato, professor de Geografia. Pode passar, professor. Tá, então o objetivo era aprimorar as práticas docente do professor, né? As ações dele de aprimoramento na sala de aula, ações de aprimoramento no processo de ensino e aprendizagem. Pode passar. Tá, então na sala de aula, nesse dia o professor trabalhou com os alunos orientação, localização no espaço geográfico, né? Foi trabalhado diversas atividades com um grupo de alunos. Então, ele reuniu um grupo de alunos, né, de 3, 4 alunos, e fez esse trabalho junto com os alunos, com cartazes, com pintura. Ele deu mapas para eles fazerem as localizações, né, e teve recortes também, e conversando com os alunos, tiveram uma troca de experiência muito assim, gratificante nesse dia, com essa atividade de localização. Pode passar o próximo, prof. Então, aqui, a aula observada, então, foi no segundo semestre, a disciplina de Geografia, do professor Marcos Beato, foi de orientação, localização do espaço geográfico. Os alunos gostaram muito da aula, foi uma aula bem dinâmica, o professor procurou trazer novidades, participação e interação dos alunos, que foi primordial para que essa aula acontecesse, né? Observando que a troca de experiência entre os colegas enriqueceu bastante a aula desse professor. Próximo. Você precisa que eu abra a ficha? Não, o próximo daí. Isso, aí daí eu preenchi aquela ficha que
e dando feedback para o professor depois, né? Então o feedback foi assim. Os alunos da EJA, né, eles possuem características distintas. Diante das várias dificuldades que eles enfrentam diariamente, trabalhar com a EJA se tornou um grande desafio, tanto para o professor quanto para os próprios alunos, que muitas vezes eles chegam cansados do trabalho, né? Então o professor tenta tornar essa aula bem mais dinâmica, com uma metodologia ativa diferenciada. Ele faz uso de tecnologias, aulas descontraídas, com palestra, com atividades extracurriculares, além de, aqui na escola a gente fala uma super janta, a gente procura trazer jantas diversificadas para ser um atrativo a mais para esses alunos. E a gente percebe, assim, que muitos alunos se esforçam para ficar até o final da aula, porque não é fácil, muitas vezes cansados, né? Mas eles estão conseguindo aos poucos manter esses alunos aí até o final. Seria isso, então, o meu relato de observação. Mas é essa ideia mesmo, Andréa, eles vêm cansados, né? Eles são alunos trabalhadores, é o perfil da EJA, então eles trazem essa bagagem junto, faz parte do pacote, né? E cabe a nós, educadores, de uma forma geral, né? Tanto professores, quanto pedagogos, quanto funcionários. Então, acolhê-los ali, trazer algo, um diferencial, né? Que nem o professor trouxe na sua aula ali, um diferencial. E esse diferencial ele faz a diferença na vida do nosso aluno da EJA. Ele motiva, nós precisamos ter essa motivação diária ali para eles. Esse diferencial faz essa motivação, trabalha ali com essa questão afetiva deles, com essa questão que eles precisam romper essa barreira ali, que eles possuem de questões de desafios diários mesmo, como trabalhadores no ensino, né? Então, eles vêm de uma carga, de uma vida já, e eles precisam dessa atenção ali que vocês dão na EJA. Então, parabéns e obrigada ali pelo compartilhamento. A aula foi muito boa, você auxiliou bem o professor ali. E esse que importa, trabalharmos em conjunto, sempre em conjunto para crescermos juntos. Mas, obrigada. Muito obrigada, agradeço. A Vanderleia. Deixa eu ver, cadê? Vanderleia não tá. Então, deixa eu colocar aqui o roteiro, então, para nós. Então, pessoal, então hoje nossa reunião é a última reunião. Então, nós fizemos o compartilhamento das nossas implementações. Essas implementações, elas são resultado do nosso esforço ali desse trimestre. E esse resultado ali, desse esforço, foi compartilhado ali através das imagens, das aulas, desses relatos. E é isso que enriquece o nosso trabalho na EJA. Então, hoje nós chegamos no nosso último encontro. Esse último encontro é o nosso feedback, né? Eu coloquei já aqui o link para vocês do feedback. Nós fizemos esses relatos de implementações aqui hoje. Esse feedback que eu coloquei aqui, eu precisaria ali que todos preenchessem, é o link do feedback da avaliação da reunião. Daí eu gostaria que todos preenchessem ali, quem ainda não preencheu.
Quem precisar ali, eu posto novamente o link. Então, nós fizemos ali 3 estações nessa nossa jornada de agora. Fizemos a estação da ação, da experiência e da recordação, que nem o Júlio Camargo cita. Então, a sabedoria ela não nos é dada, ela é preciso descobri-la por nós mesmos, depois de uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós, segundo Marcel Proust ali. E ali nós vamos continuar nessa viagem com o jogo rápido. Tem um jogo, quem tiver com QR Code ali pode estar acessando. Aí ele fica disponível também no material para quem quiser estar acessando o QR Code ali com esse joguinho. O link do checkout, assim como nós iniciamos a jornada com o check-in, que fizemos a chegada, chegou agora a hora do desembarque, né? Então, eu coloquei aqui também no chat para vocês o link do checkout, que é um formulário para vocês preencherem. Então, são 2 diferentes ali, até como a Rosana citou, uma para avaliação da reunião e outra é para checkout. Esse checkout ele é muito importante, porque nós chegamos com uma mentalidade, com um amadurecimento, e saímos com outro. Como já dizia o Cortella, nenhum homem bebe a mesma água do mesmo rio, não é? Então, quando aquele homem retorna, nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo. Somos todos versões aprimoradas. O rio passou, a água passou junto ali, então a água já não é a mesma. E nós, a cada dia, somos uma versão inédita de nós. Vamos nos aprimorando. Então, é no sentido duplo da palavra. Nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo. Então, essa é uma das questões provocativas ali do nosso querido Cortella. E esse checkout ele serve para revermos essa questão de aprimorarmos ali as nossas habilidades, de sempre estarmos em formação. Aqui o nosso relato de implementação, nós pensamos ali numa corrente, né? Nós pensamos, repensamos, criamos, inovamos, compartilhamos e inspiramos. Então aqui nós temos um pouquinho de como foi a experiência nessa trimestre aqui que estivemos juntos, da segunda jornada. Então pensamos ali nos inovamos, inspiramos através dessa apresentação que tivemos dos colegas. Muitas vezes os colegas compartilham ali as apresentações e nós conseguimos adaptá-las à nossa vivência do cotidiano. Temos também um Padlet para utilizar ali com toda a turma do Classroom para poder acolher sugestões, as práticas nossas da docência, a partir dos nossos relatos que trazemos aqui conosco. Então, como que foi participar dessa jornada? Aqui tem o feedback, para deixarmos aqui a contribuição do processo aqui. No caso, é a avaliação da nossa reunião, que eu também coloquei ali para vocês. Vou estar colocando aqui novamente. Para quem precisar do link, aqui eu já coloco aqui no chat. Esse é o link da avaliação da nossa segunda jornada. O professor comentou aqui, o professor Carlos, foi muito produtivo. Obrigado, professor, pelo carinho que tem aqui conosco. Nós aprendemos juntos e construímos essa questão aqui toda junta, do aprendizado, dos conhecimentos. Então, a nossa jornada de estudos
ela está chegando ao fim. Que bom que o pessoal gostou, que está compartilhando aqui no chat, que gostou. A nossa jornada ela está se findando hoje. Hoje é o nosso último encontro. Então, a presença aqui de vocês ela é muito importante. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que contribuíram aqui com essa jornada de hoje, em nossos conhecimentos durante os temas debatidos, que foram muito proveitosos. E essa aprendizagem contínua, ela só é possível devido ao nosso engajamento, que eu sempre digo que ninguém sabe a mais ou a menos, todos nós temos saberes diferentes. Então, nós conseguimos contribuir uns com os outros aqui nesse grupo, que eu sempre digo que não é um grupo não é um curso, é um grupo de estudos, então todos nós contribuímos uns com os outros. Obrigado, pessoal, ali que está agradecendo, a Andréia, a Rosana, o Carlos. Então, é muito importante que vocês tenham aproveitado essas experiências, que tenha servido para inspirar, para criar novos caminhos nesse processo ali de ensino-aprendizagem, né? Então, parabéns a todos nós pela trajetória até aqui. Eu sei que muitas vezes não é algo fácil, né? Eu sei que vocês têm compromissos, estão na correria da aula, se às vezes não estão na aula, cai conselho no dia, cai reunião pedagógica no dia, e não é fácil, nós tentamos adaptar ali para todo mundo conseguir participar. E essa trajetória, esse processo aqui de ensino é para nós sairmos aqui com malas cheias de ideias, de experiências ali que tragam algo muito produtivo e algo a ser acrescentado na nossa docência. Aqui nós temos as novas trilhas de aprendizagem. Obrigada ali a professora Adriele também, que colocou no chat. Agradeço a vocês. Temos aqui as trilhas da aprendizagem do novo ensino médio. Então, essas trilhas, elas são novas. Obrigada, professora Adonis. Eu também adorei estar com vocês. Esses são os conteúdos novos do novo ensino médio que nós temos ali também. Conteúdos que ainda não... Trilhas que ainda não conhecemos, elas vão começar agora, nessa terceira jornada. Então, as inscrições foram prorrogadas até o dia 24. Conta ali com que todos vocês tenham se inscrito, né, para poderem estar nesse contínuo processo de aprendizagem. Essas trilhas de aprendizagem novas servem para conhecermos esses mundos a mais ali, mais profundamente, né? Então, são temas novos, vamos conhecer mais a fundo esses temas. Oi, Carmen. Olá, Carmen. Você levantou a mão? Queria agradecer você pela paciência com a gente, né? Porque a gente às vezes não é muito fácil de lidar. Muito obrigada pelo carinho, pela paciência. Que Deus abençoe você e continue sempre assim. Mas que bom, eu adoro vocês e crescemos juntos e eu sinto por estar terminando hoje, né? Eu vou pedir para nós fazermos o nosso print do último encontro, quem puder abrir a câmera para nós finalizarmos. Então, no 3, 1, 2, 3. Obrigado a todos, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp. Obrigado. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Tchau. Abraço, coração. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Acabou. Boa noite, Liliane. Boa noite, obrigado pela participação.
Eu que agradeço. Até mais. Tchau.